As cenas mais perturbadoras da ficção, parte 2. Pagando com a mesma moeda. Brutal, imagina esse monte de nome que tu tá vendo aí, é um mangá para adultos. E a história dessa obra gira em torno de um detetive de homicídio chamado Hiroki Dan, filho de um ex-superintendente-geral da polícia, que está num bom caminho para poder se tornar alguém muito importante na sua carreira. Hiroki mantém uma identidade secreta como um serial killer responsável por mais de 100 assassinatos de pessoas que ele considerava fora do alcance da lei. Ou seja, Hiroki é um justiceiro com um senso de justiça distorcido. E para a gente saber como ele opera, nós primeiro temos que contar a história da sua primeira vítima da obra, Susan. Quando tinha apenas 16 anos de idade, Susan sequestrava a garotinha de apenas 3 a 4 anos de idade, e depois ela se sufocava até a morte e em seguida, acho melhor não falar isso já que estamos falando apenas de crianças. E quando as partes do corpo começavam a se decompor, Susan as colocava numa caixa de entrega e depois ele mandava como encomenda para os pais da vítima receberem. E por causa desse seu hábito doentio, ele começou a ser chamado pelo público de entregador açougueiro. E após ser preso e passar um tempo na prisão, Susan foi solto e logo em seguida ele foi num programa de TV apenas para pedir desculpa por tudo que ele tinha feito 10 anos atrás. E depois ele aproveitou o momento para dizer que vai lançar um livro onde ele contaria como matava as suas vítimas, e como também se sentia depois, e como também se sente agora depois de tudo que ele fez. E uma semana depois, ao conversar com o representante de uma editora, Susan revelou que na verdade ele estava com a consciência limpa, e que ele só foi para o programa porque ele precisava anunciar para o público que ele iria lançar um livro. E um livro escrito pelo próprio assassino hoje em dia atrai bastante leitores e também muito dinheiro. E não se esquecendo também que durante a conversa, ele passou quase cada segundo do encontro se gabando como ele era bom em cortar suas vítimas. E falar essas coisas perturbadoras durante muito tempo, fez até mesmo o editor perceber que ele estava fazendo amizade com o filho da mãe doente. E depois do encontro, quando Susan pegou um trem para poder voltar para sua casa no final do dia, lá dentro ele acabou se encontrando com uma garotinha que estava no colo da sua mãe. E quando ele e a garotinha começaram a se encarar do nada, a primeira coisa que ele sentiu foi vontade de estrangular a garotinha até só as criaturas do inferno sabem. E quando Susan chegou na sua casa, ele encontrou um monte de gente fora do seu apartamento dizendo para ele sair fora para poder receber o que ele merecia. E isso fez ele pegar o telefone e ligar para o editor, para perguntar se era ele que tinha dedurado ele para o público. Mas o editor ignorou o que ele estava falando e em seguida começou a falar que vão antecipar o lançamento do seu livro porque parecia que muita gente estava ansiosa para tê-lo. E enquanto falava com seu editor ao telefone sobre o lançamento do seu livro que ia ser um sucesso, Susan entrou num beco para poder fumar um pouco. Só que segundos depois um homem apareceu do nada na sua traje e apagou ele com uma arma de choque. E esse homem era Hiroki Dan, o nosso querido protagonista justiceiro. E algumas horas depois Susan acordou preso numa cadeira com Hiroki sentado do seu lado, assistindo O Exorcista de 1973. E depois do Hiroki falar para ele do que o filme se tratava, Susan começou do nada a gritar para que alguém viesse lhe ajudar. E o homem, além de falar para ele fechar a boca e tudo mais, ele simplesmente começou a gritar também enquanto dizia: "Alguém, por favor, ajuda!" E por aí vai. E quando Susan percebeu que ele estava lidando com um cara mais doido que ele simplesmente se calou e em seguida começou a suar frio. E depois de se calar, Susan tentou barganhar com seu raptor, mas Hiroki não queria nada dele. Ele só queria apenas se divertir com Susan, como ele se divertia com as suas vítimas no passado. Só que ele faria pior. E depois de brincar várias vezes com a mente e depois com o corpo de Susan, Hiroki simplesmente jogou o corpo de Susan num fogo, enquanto ele ainda estava vivo. Mas antes dele fazer isso, ele torturou tanto o todo valente Susan, que o mesmo mal conseguia falar: "Por favor, me mate de uma vez." E por hoje é tudo, pessoal, e se você gostou do conteúdo, comenta aí embaixo se gostaria de ver mais vídeos sobre essa obra ou sobre obras com a mesma pegada. E também não se esqueça de se inscrever e de colocar aquele like divino que só você pode, para poder ajudar o canal a crescer.